Olá pessoal, Marcelo novamente na área, vamos para mais uma aula de Construct 2. Na aula de hoje nós vamos dar sequência ao layout de seleção de multidioma. Nós fizemos duas aulas há algum tempo atrás sobre a construção de um template para seleção de multidioma em Construct 2. Numa das aulas foi a estruturação e na outra foi como gravar e recuperar no local storage. Mas passou batido e houve uma dúvida no canal e foi um equívoco mesmo, eu acabei não pensando nisso. A estrutura do jeito que eu fiz, ela não permite, ou ela não está estruturada para múltiplos layouts. Ou seja, se eu tiver mais layouts aqui, como que faz essa recuperação ou carregar a língua? Então a aula de hoje vai ser uma extensão. Nós vamos dar sequência a esse layout, tornando ele multi-layouts também, tá? E para isso nós vamos precisar reorganizar as telas e os códigos, tornando alguns códigos reusáveis. Esses aqui de baixo, por exemplo, eles serão reusáveis em todos os layouts que precisar recuperar a língua. Vamos começar definindo que esse primeiro layout vai ser o nosso menu, a primeira tela do jogo. E eu vou tirar daqui os códigos reusáveis. Vou criar uma event sheet só para códigos reusáveis. E vou chamar de troca idioma. Então essas funções aqui, uma função que abre o arquivo XML, que pega os dados do arquivo XML e joga dentro do plugin que está em memória, eles vão ser reusáveis. E essa função aqui também, que busca dentro do XML os valores, os textos. Isso aqui eu vou usar em todos os layouts. Então eu vou copiar aqui, colar aqui, e daqui eu já posso apagar. Essa troca de textos aqui, ela é só do layout menu. Então, não é atualiza textos. Vamos chamar de atualiza textos menu. Quando eu troco o nome de uma função, ele não troca automaticamente onde ela é chamada. Então, nós precisamos localizar. Então, atualiza textos. Ah, e tem mais um detalhe. Eu chamo atualiza textos dentro dessa função reusável, não vai mais poder ser aqui. Vou apagar ela daqui, eu tenho que chamar ela daqui. Chamar a função atualiza textos menu. Ok. Então, a primeira mudança foi colocar as funções reusáveis numa event sheet separada e eu tirei aquela chamada que tinha aqui porque ela não era reusável, ela é só para o menu. Esses códigos não são mais visíveis por essa event sheet. Então, para mim fazer com que ela seja visível, eu preciso incluir event sheet. Agora ela é visível. Todas as event sheets que precisam chamar códigos reusáveis, preciso desse include aqui. Ok, a nossa event sheet menu, a princípio é isso. Não vai estar funcionando bem certinho como estava antes, porque aqui executa muito rápido. Ó, esse busca textos chama essa função busca textos aqui. E ao mesmo tempo que chama ela, não espera ela acabar. Já atualiza os textos. Tá? Então, deixa eu mostrar para vocês o que acontece aqui. Mesmo que eu clique, ela está pegando ainda da anterior. Então, para isso eu preciso colocar um timerzinho aqui no meio. Pode ser um wait de menos de 1 segundo. Só para dar um tempo de executar aquele método lá. Vamos por 0,3 ver se funciona. Ok. O tempo de abrir os dados do arquivo XML e colocar em memória e daí atualizar os textos. Aí.
clico em espanhol, lugar, crédito, salir, play, créditos, exit. Isso que eu estou fazendo é só uma reorganização de código ainda, pessoal. É o mesmo layout, apenas um layout, porém com códigos reusáveis. Agora nós vamos ver como que fica isso tendo mais layouts. Então, vamos lá, vou criar um layout novo. Esse layout eu vou chamar de game, mas não vai ter nada dentro dele, é só para nós testarmos. Então tá. Tem um layout game que tem uma event sheet game, não tem nada nela aqui. Eu vou colocar aqui uma caixa de diálogo. Text, para mostrar aquele nosso texto genérico, tá? Então vou chamar isso daqui de diálogo. Ok. Nós temos esse teste aqui, ó, um text genérico para mostrar aquele texto de diálogo. Eu não preciso mais dele aqui, não vou usar ele aqui. Então posso apagar. Eu vou querer mostrar esse cara aqui. E já traduzido. Como que eu vou fazer isso? Tá. Primeiro eu preciso acessar aquele layout. Então, aqui no nosso Play, aqui no nosso btn Play, eu vou fazer a troca de layout. Então, btn Play, quando eu tocar no Play, cadê o Play? Tá aqui. Quando eu tocar no Play, eu quero que vá para o meu layout game. Layout game. Perfeito. E no meu layout game, eu vou colocar um botão para voltar. Vamos criar uma sprite aqui chamada voltar. btn voltar. Então quando eu tocar na btn voltar, quando eu tocar no objeto btn voltar, vá para o menu. Layout menu. Ainda não fiz o código para mostrar aqui o texto, código multidioma, só a navegação de ir para a tela de menu de game e voltar. Muito bem. Então vamos partir pro código menu aqui. Tá, então eu preciso reusar a event sheet aqui de troca de idioma, então incluo ela. Troca de idioma. Ok, agora eu já consigo ver aqueles códigos. E quando eu entrar no layout, quando eu acessar esse layout game, então start of layout, eu preciso atualizar os textos multilíngua. Então eu tenho um texto aqui chamado diálogo. Eu não tenho mais ele no menu. Vou tirar ele daqui. Só copiar isso aqui por preguiça de digitação. No menu eu não tenho mais um texto aqui, então eu não preciso mais daquele código, só tenho os 3 botões. E aqui na minha game eu criei um text chamado diálogo. E ali eu quero mostrar o diálogo 1. Perfeito, só isso. Agora eu vou explicar o que eu fiz. Tá? Eu fiz um layout game aqui. Apenas um layout game. Tá? E uma event sheet game. Se vocês tiverem N outros layouts, quanto mais layouts tiverem, pouco importa. Se precisar reutilizar as funções de troca de idioma, tem que dar um include aqui, um include event sheet na troca de idioma, ela aparece aqui em cima. E ao carregar o layout, você precisa executar as trocas de textos. E aqui é um bom exemplo. No meu menu,
eu tenho 3 trocas de texto. Então eu carrego aqui 3 textos, chamando a função getText. Mas no meu game eu só tenho uma caixa de diálogo. Então eu estou carregando só uma caixa de diálogo. Todos os layouts vão ter essa troca de idioma na entrada, no carregar o layout. O meu menu eu não tenho na entrada porque eu tenho a possibilidade de trocar durante o jogo. Então se eu carregasse só na entrada não seria o suficiente. Tá? Vamos executar para ver se funcionou. Então, quando eu entro, eu carrego eles, mas essa troca está numa função, porque eu também posso trocar durante o jogo. Já quando eu for lá no meu layout, ó, eu estou em inglês. Quando eu for lá no meu layout, aqui ó, Sample Text for Dialogue. Aqui eu vou trocar só no onStart Layout, porque eu não troco durante o jogo. Então eu não preciso de uma função. No método de entrada do layout eu troco os textos. Agora eu vou voltar, vou selecionar aqui espanhol. Lugar. Aqui espanhol, texto de la muestra para ela. Tá pequeno aqui, mas beleza. Vou voltar, pegar o português. Texto exemplo para layout. Isso aqui é só porque o text aqui tá pequeno. Mas está funcionando. Então nós temos aqui uma nova estrutura. O nosso, ao carregar no jogo, apenas uma vez, ao carregar o jogo, eu verifico se tem um idioma gravado em local storage e mando atualizar. Tá? Aqui esses 3 códigos. Eu verifico se tem uma variável de idioma gravado, recupero e executo, atualizo língua. Mas eu também atualizo língua quando eu toco numa bandeira. Então eu atualizo a variável global de bandeira e atualizo a língua. Esse atualiza a língua é que é responsável de atualizar o texto do menu. Está aqui. Quem vai manter sempre em memória a língua selecionada é esse busca textos. Então ele está numa troca de idioma aqui, ele busca os textos. Isso daqui executa só uma vez. Enquanto o jogo está executando, ele fica em memória dentro do arquivo XML. E o que em cada layout eu vou precisar? Buscar o getText de uma chave que eu quero. Então o getText está aqui, ele é reusável também. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Colocando as funções de troca de idioma numa event sheet reusável. Toda a event sheet que precisa dela tem que ser incluída aqui em cima. Aqui, ó, incluída aqui em cima. E daí é só chamar a troca pela função getText. Valeu? Espero que tenha ficado entendido. Um abraço e até a próxima.